Olá a todos, o Correio da Manhã Canadá está aqui no Consulado Português em Toronto. Em entrevista a Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República e deputado do PS ao Círculo Eleitoral fora da Europa, nesta que é a sua primeira visita oficial ao Canadá. Olá, muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Obrigada por nos receber aqui. Quais são as expectativas para esta primeira visita oficial enquanto Presidente da Assembleia da República? As expectativas são muito altas, até porque se trata de um momento fundador. Desde 2016 que o Dia das Comunidades Portuguesas, o 10 de junho, é celebrado ao mesmo tempo em Portugal e junto de uma comunidade no estrangeiro. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro deslocam-se conjuntamente para esse efeito. E, a partir deste ano, o Presidente da Assembleia da República participará também nessa que me parece ser uma iniciativa muito importante e a todos os títulos louvável. E o que eu concertei com o Sr. Presidente da República e com o Sr. Primeiro-Ministro é que justamente faríamos uma espécie de equilíbrio nos anos em que eles visitem comunidades na Europa e eu visitarei comunidades fora da Europa e vice-versa. E por isso esta viagem ao Canadá é a primeira que se insere nesse alargamento da iniciativa de comemorar o 10 de junho também junto de uma comunidade ao Presidente da Assembleia da República. E é natural que assim suceda, porque talvez saiba que eu sou eleito por um dos círculos da imigração, pelo círculo da fora da Europa. É, aliás, a primeira vez que sucede isto, que o Presidente da Assembleia da República seja um deputado eleito pelos portugueses que vivem no estrangeiro. Como está a ser conjugar estes dois papéis de enorme relevo, por um lado enquanto Presidente da Assembleia da República e por outro enquanto deputado do PS no círculo eleitoral fora da Europa? A partir do momento em que uma pessoa é eleita Presidente da Assembleia da República, coloca-se naturalmente num plano suprapartidário. E, portanto, o meu lado de deputado do PS eleito fora da Europa deve agora ceder ao lado institucional de Presidente da Assembleia da República e, portanto, estando aqui, represento todas e todos os senhores deputados, o que, aliás, é muito fácil, porque se há área em que há uma enorme convergência entre todos os grupos parlamentares, é justamente a área do apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro, da ligação mais próxima possível com os portugueses, os compatriotas que vivem fora de Portugal. Como avalia a atual relação entre o Canadá e Portugal? É uma relação politicamente excelente. Nós caracterizamos-nos, Portugal e o Canadá, por sermos países que investem todos os recursos e a energia que têm no multilateralismo. Isto é, nesta ideia simples de que os problemas que nos são comuns exigem a nossa ação de todos. Pertencemos ambos à Aliança para o Multilateralismo, somos protagonistas em várias agendas das Nações Unidas e, se me perguntasse agora se havia algum ponto da agenda internacional em que houvesse sequer uma ligeira dissonância entre o que defende Portugal e o que defende o Canadá, eu não conseguia dizê-lo. Acresce que o Canadá é observador associado da comunidade dos países de língua portuguesa, acresce que nós temos participado em muitas iniciativas propostas pelo Canadá, dou dois exemplos dos anos recentes. Fizemos parte do conjunto de países que assinou a declaração contra as detenções arbitrárias, uma iniciativa lançada pelo Canadá, e somos membros da Aliança Internacional para a Liberdade de Imprensa, que também foi lançada pelo Canadá e pelo Reino Unido. Inversamente, o Canadá tem trabalhado connosco, designadamente numa área que para nós é essencial, que é a área dos oceanos. A ministra canadiana, o governo canadiano, estará presente na próxima Conferência de Lisboa, que se desenrola no fim deste mês de junho, que é a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano. Isto tudo do ponto de vista multilateral. Não sei se quer agora saber do ponto de vista bilateral. Do ponto de vista bilateral, o primeiro e principal traço de união é o cerca de 500 mil de portugueses e lusodescendentes que vivem no Canadá. Esse é o traço de união mais importante.
Meio milhão de portugueses a que as autoridades canadianas dão muita importância e dão muito valor. Prova disso foi a aprovação da moção no Parlamento canadiano que consagra este mês de junho como o mês da herança portuguesa no Canadá. Depois, nós temos beneficiado muito do novo acordo de comércio entre a União Europeia e o Canadá, o chamado CETA. Portugal foi dos primeiros países a ratificar esse acordo e quando nós olhamos para a evolução das exportações portuguesas para o Canadá, vemos que elas têm crescido bastante. Do lado dessas exportações, no capítulo dos bens, é sobretudo na área alimentar que essas exportações são mais fortes. No lado dos serviços, é sobretudo no turismo. O Canadá está entre os 15 clientes principais do turismo português. No plano político, as relações têm sido excelentes, basta pensar na visita que o Primeiro-Ministro António Costa realizou presencialmente em 2018, durante a qual foi acompanhado em vários momentos pelo próprio Primeiro-Ministro canadiano Justin Trudeau. Ano passado não foi possível fazer visita presencial, mas houve uma videoconferência conjunta dos dois chefes de governo e este ano celebram-se os 70 anos das relações diplomáticas entre Portugal e o Canadá. E há um programa de comemorações que é bastante importante. Claro que sim. Relativamente às mais recentes eleições legislativas, agora em 2022, verificou-se um aumento em relação aos eleitores que votaram mais nestas eleições quando comparado com 2019. A que se deve essa subida? É uma decisão muito importante que a Assembleia da República tomou, o Parlamento português tomou, aliás, por unanimidade, e que pôs fim a uma pequena desigualdade que ainda subsistia. Como talvez saiba, nós em Portugal já não temos cartão de eleitor. O facto de eu ser cidadão e ter um cartão de cidadão habilita-me automaticamente para votar. Portanto, o recenseamento é automático. Até 2018, isso sucedia para os titulares de cartão de cidadão residentes em Portugal. A partir de 2018, isso sucede para qualquer titular de cartão de cidadão, vive em Portugal ou no estrangeiro. E essa alteração da lei resultou em que, neste momento, há mais de 1.500.000 portugueses vivendo no estrangeiro que são eleitores, que podem votar. Qual foi a consequência? Nós podemos comparar as eleições que se fizeram depois de 2018 com a última eleição que se fez antes, que foi a eleição legislativa de 2015, na qual votaram cerca de 30.000 pessoas, se tanto. Comparado com esse valor, quer em 2019, quer agora em 2022, já votaram mais 6 ou 7 vezes mais pessoas. A taxa de abstenção é ainda grande, mas a evolução é clara e, portanto, cada vez mais pessoas residentes no estrangeiro, portugueses, vão votar. E, aliás, isso nota-se. Eu sou um exemplo. Foi também por isso que em 2019 e depois em 2022 eu próprio me candidatei pelo Círculo Fora da Europa, isto é, o Ministro dos Estrangeiros em funções, pela primeira vez, isso sucedeu, candidatou-se ao deputado por um círculo da imigração, exprimindo assim a importância política que nós damos. Isso que sucedeu no meu partido está a suceder noutros, e eu acho que os partidos políticos portugueses vão cada vez dar mais importância ao voto dos cidadãos que residem no estrangeiro, o que é muito bom. Portanto, a minha expectativa é muito positiva. Eu acho que o número de eleitores vai crescer, a abstenção vai cair e a importância política da imigração e da sua representação no Parlamento vai aumentar. Claro, e esse é o grande desafio, é aumentar gradualmente para que as pessoas cada vez mais votem.
É curioso porque nós temos dois desafios e o facto de eles serem dois é um grande indicador de uma característica estrutural da imigração portuguesa. Porque, no que diz respeito à participação cívica e política, nós queremos ao mesmo tempo que os portugueses que vivem no estrangeiro participem pelo voto nas eleições portuguesas e queremos que eles participem cada vez mais nas instituições políticas e cívicas dos países em que residem. E por isso é um motivo de um enorme orgulho nós podemos dizer, como eu vou dizer agora, aqui no Canadá, que uma das vice-presidentes da Câmara de Comuns do Parlamento Federal canadiano é uma luso-descendente, a deputada Alexandra Mendes, que há um outro luso-descendente, o deputado Peter Fonseca, que é também membro da Câmara de Comuns, e isso que acontece no Canadá, acontece já hoje também nos Estados Unidos, em que há luso-descendentes na Câmara dos Representantes do Congresso, acontece no Luxemburgo, em que luso-descendentes chegaram ao governo, em França, em que há vários luso-descendentes nas câmaras municipais, e vai acontecer cada vez mais. E, portanto, é esse duplo desafio que nós temos que ganhar, porque o que é característico da imigração portuguesa é a naturalidade, vamos dizer assim, com que, mantendo todas as ligações com o país de origem, que é Portugal, vão integrando-se também perfeitamente na sociedade de acolhimento. Este mês celebramos o Dia de Portugal, assim como o mês da herança portuguesa, e há uma forte presença portuguesa aqui no Canadá, da comunidade luso-canadiana. Uma coisa que os líderes associativos se queixam é a falta de presença dos jovens. Como é que podemos combater essa falha? Quais são os desafios? Quais são as propostas? Em primeiro lugar, é ter a consciência de que os portugueses existem e que é fácil descobri-los. Eu estou instalado num hotel, desci para o pequeno almoço, disse, como é habitual dizer-se nestes casos, o número do quarto e o apelido, Silva, e a pessoa que me atendeu respondeu-me em inglês, a Portuguese name. E eu respondi, not only a Portuguese name, a Portuguese person. E ela imediatamente disse, pois eu sou a Margarida de Fátima. E falamos em português, é uma portuguesa. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar a nós próprios a visibilidade que merecemos. Em segundo lugar, não devemos esconder os problemas. Há países da imigração portuguesa que têm, digamos, uma tendência de rejuvenescimento. Porquê? Porque estão a receber novos quadros, jovens, muitos deles no âmbito da Europa nem sequer podem ser hoje tecnicamente chamados de imigrantes, porque eles apenas estão a exercer o seu direito de ter o emprego que quiserem no mercado comum que é a União Europeia. Dou o meu próprio exemplo. Tenho 3 filhos, 2 deles vivem no estrangeiro, estão muito longe de poder ser considerados migrantes, porque uma como professora e outra como economista estão a exercer o seu direito de trabalhar em qualquer país da União Europeia. Mas depois temos outros países em que a imigração portuguesa foi mais precoce, e, portanto, em que a comunidade portuguesa está demograficamente mais desequilibrada. Acontece aqui na América, sobretudo no Brasil, mas nos Estados Unidos e até no Canadá, isso nota-se. E, portanto, nós devemos considerar que essa é uma questão que devemos enfrentar e, portanto, os 4 dias que eu vou passar aqui serão dias em que eu procurarei mobilizar, sobretudo os jovens, para participarem mais nas associações, para não perderem o contacto com a língua materna ou a língua de herança dos seus pais e avós e para fazerem este duplo movimento que os seus pais e os seus avós também fizeram. Não se esquecerem de que são uns de Aroca, outros de Condeixa,
outros de Beja, outros do Faial, outros do Porto Santo. Não esquecerem essas origens, ao mesmo tempo que sabem que estão em Vancouver, em Toronto, em Laval, em Montreal, e devem integrar-se também bem e viver também a vida coletiva dessas cidades e localidades em que estão hoje. Por último, qual seria a mensagem que gostaria de deixar à comunidade luso-canadiana a propósito do Dia e do Mês de Portugal e não só? Sim, se me der só uma frase, a frase é: temos todos muito orgulho em vós. Se me der duas frases, direi uma segunda frase, que é: qualquer que seja o lado, o sítio em que estiverem, e no Canadá, como sabe, que é o segundo país maior do mundo, podem estar em sítios muito distantes, estão sempre próximos de nós. E a terceira frase é que devemos preservar essa capacidade de integrar-nos nas sociedades em que estamos, respeitando as suas leis, os costumes e contribuindo para a sua economia, e ao mesmo tempo participar mais ativamente, quer no nosso movimento associativo, quer nas instituições da cidadania local. Muito obrigada por nos receber aqui. Obrigada e uma boa visita. Muito obrigado, muito obrigado.